Então, boa tarde a todos. Segunda aula para o terceiro ano, assunto filosofia moderna. A gente falou um pouco acerca do Renascimento e um pouquinho sobre a Revolução Científica, né, colocando questões acerca dos papéis de Bacon, Newton, Galileu e outros na formulação da ciência, principalmente da física, né? E acabou com um questionamento acerca de como isso influenciou a filosofia, né? A filosofia moderna, ela é distinta em muitos fatores da filosofia medieval. Filosofia medieval se distingue pouco da filosofia antiga, porque apesar de ter uma modificação no tipo de assunto, no tipo de tratamento do assunto, o assunto parecia o mesmo. Né? A filosofia antiga é uma filosofia mais voltada para a metafísica, a filosofia medieval permanece uma filosofia metafísica. A filosofia antiga, ela tem os dois elementos principais em Platão e Aristóteles. A filosofia medieval continua, permanece com esses dois elementos fundamentais, com Platão e Aristóteles. Né? Já a filosofia moderna, ela vai diferir bastante. Né? Primeiro fator é porque a pergunta dela deixa de ser sobre o ser e passa a ser sobre o conhecer. Então, enquanto a filosofia antiga e a filosofia medieval eram filosofias metafísicas, a filosofia moderna vai ser uma filosofia epistemológica. O que é epistemologia? É o estudo ou investigação do conhecimento. A pergunta não é mais o que é, mas o que eu posso conhecer, o que eu sei, né? Se é possível saber. Então, a epistemologia vai questionar as origens do conhecimento, ela vai questionar a possibilidade do conhecimento. É possível conhecer as coisas? Né? Se é possível, como é que esse conhecimento surge? De onde ele vem? Como é que ele é produzido? Como é que ele entra, né? E como é que ele permanece em mim? Como é que eu posso utilizar? O que é conhecimento? É uma pergunta também da filosofia moderna. Mas veja, apesar dela começar muito parecida com as perguntas da metafísica, né? O que é o ser, o que é o homem, o que é o sujeito, ela tem um objeto distinto, né? Um tipo de objeto distinto. A pergunta o que é o conhecimento não se parece com a pergunta o que é o ser. A pergunta o que é o ser é uma pergunta sobre as coisas. Que é uma cadeira, é uma pergunta sobre o que faz de algo, de um objeto, de uma coisa, uma cadeira. Pergunta o que é o conhecimento não é uma pergunta sobre uma coisa, mas é uma pergunta sobre um estado. É uma pergunta sobre condições de exercício de uma capacidade, de uma faculdade que é inerente ao ser humano. Isso já há pistas disso, há discussões sobre questões relacionadas a isso na filosofia antiga, mas essa não é a principal tônica da filosofia antiga. Né? Essa classificação da filosofia antiga e medieval como metafísica, ela não é uma classificação do professor Dídimo, ela é uma classificação encontrada no livrinho fantástico que vocês deveriam ler, que é a Filosofia a partir de seus problemas, do Mário Ariel Gonzalez Porta. Tá? Grave este título, leiam este livro, né? Ele faz essa distinção entre as filosofias medieval e antiga, da filosofia moderna, em relação ao tipo de disciplina a qual ela se dedicava. Né? A gente sabe que tem muitos modos de estudar a história, a filosofia, você pode estudar pela sua história, você pode estudar a filosofia pelos seus problemas, você pode estudar a filosofia pelas suas disciplinas, você pode estudar a filosofia por certos conjuntos de temas que permeiam diversas disciplinas e assim por diante. O Mário Ariel, ele faz essa distinção lá no livrinho dele,
filosofia a partir dos seus problemas, utilizando o contexto da disciplina mais presente em uma determinada época. Então, a disciplina para ele que está mais presente ali na filosofia antiga e na filosofia medieval é a metafísica, já na filosofia moderna é a epistemologia. Né? Metafísica é estudo do ser, epistemologia é estudo do conhecimento. Episteme em grego é conhecimento. Essa disciplina filosófica, ela tem pelo menos 3 nomes, né? Ela é chamada de epistemologia, que antigamente, pelo menos no Brasil, havia uma distinção, né? Epistemologia era apenas a filosofia que estudava o conhecimento científico, né? Teoria do conhecimento, que era como era chamada aqui a filosofia geral, que questionava o conhecimento, ou gnoseologia. Gnose também é uma palavra para conhecimento. Essas 3 palavras servem para denominar hoje, atualmente, nos estudos atuais, exatamente a mesma disciplina, que é a disciplina que se volta para o desenvolvimento de teorias sobre o conhecimento, para o estudo do conhecimento, para responder a pergunta o que é o conhecimento, qual a sua origem, etc. Uma característica também que distingue a filosofia moderna do que vinha antes é que os problemas da Idade Média eles estavam muito vinculados às questões religiosas. Então, você ia buscar lá na religião certos problemas, ia buscar lá nos gregos o modo de tratar os problemas de maneira filosófica, e aí esse encaixe produzia uma filosofia, né, metafísica voltada para as questões religiosas. Muita gente acredita que esse estudo era basicamente cristão, mas isso não é verdade, né? Você vai ter filósofos judeus, vai ter filósofos árabes, e o estilo filosófico é muito parecido. Vão buscar problemas nas suas religiões e vão tratar com o instrumental da filosofia grega, principalmente Platão e Aristóteles. Tudo isso é deixado de lado, de certo modo, na filosofia moderna. A filosofia moderna ainda tem um pouco, ainda carrega um pouco do instrumental grego da filosofia, mas ela busca, assim como fez na ciência, constituir novos métodos, né? Tanto que um dos livros de um dos principais filósofos desse período se chama O Discurso do Método. Ele estava buscando métodos, meios de tratar os problemas filosóficos de uma maneira nova, distinta daquela que tinha sido produzida, tanto na antiguidade quanto na filosofia medieval. Né? Ele faz questão, inclusive, de deixar isso claro em determinado momento. Né? O filósofo ele chega a uma conclusão a partir de determinadas coisas e diz, não, esta conclusão não é a partir de uma lógica dedutiva aristotélica, não é isso que eu estou fazendo. Então, o filósofo que eu estou falando é Descartes, né? Ele diz assim, penso, logo existo, algo que não era exatamente novo na filosofia, já tinha sido aventado de maneira muito parecida por Santo Agostinho, mas Descartes faz questão de dizer, olha, esse não é um pensamento, não é uma dedução lógica de modelo aristotélico, não é isso que eu estou fazendo. Né? Eu estou pensando sobre o conhecimento, a possibilidade de conhecer, e aí eu faço uma viagem interna na minha pessoa e eu consigo perceber intuitivamente que para fazer esta viagem eu posso questionar todas as coisas menos a possibilidade da viagem, menos a possibilidade do exame, menos a possibilidade de questionar. Pode não existir mais nada, mas aquilo que neste momento está pensando esse problema tem que existir antes mesmo da existência do próprio problema. Né? Então, para o Descartes, ele reivindica aí não uma dedução, mas uma percepção intuitiva. Né? Leibniz vai percorrer um caminho parecido com esse. Estes são filósofos dos quais a gente vai tratar. Né? Lembrando, esta é uma aula para o segundo ano, para o terceiro ano do ensino médio. Né? O objetivo desta aula é que vocês conheçam, de certo modo, o estilo
a disciplina, os problemas filosóficos que os filósofos modernos vão encarar. E alguns desses filósofos. Primeira aula de apresentação, depois a gente vai examinar esses filósofos mais especificamente. Como eu falei, eles estão preocupados ali com um conjunto de problemas. O que é o conhecimento, né? Qual a origem do conhecimento. E quando estuda a origem do conhecimento, isso vai gerar uma certa querela, né? Uma certa disputa entre dois pensadores que vão se transformar em dois campos filosóficos de estudo, né? Os pensadores são Descartes e Locke, e os campos filosóficos de estudo, racionalismo e empirismo, que tentam dar resposta a essa pergunta sobre a origem do conhecimento. Como é que o conhecimento surge? Né? Você pode pensar isso do seguinte modo. Há certas coisas que eu digo assim, eu sei o que é isso, e você só sabe o que é isso se você se utilizar do conjunto dos seus sentidos, né? Se você fizer certas experiências. Este conhecimento adquirido dessa maneira foi denominado de conhecimento empírico. Empiros é derivado dos sentidos ou da experiência. Então, que tipo de conhecimento é esse que deriva dos sentidos ou da experiência? Por exemplo, o conhecimento das cores. Olha, esta camisa ou este livro, né? Esse livro está mais para roxo, mas essa camisa é azul. Né? Como é que eu sei o que é azul? Eu só sei o que é azul se eu ver a cor azul. Eu não tenho como explicar o que é azul para um cego. A física pode até dizer, olha, é um certo espectro de ondas que produz uma cor, etc. Tem uma explicação física para isso. Né? Depois a gente fala mais sobre essa explicação física quando estiver discutindo especificamente o empirismo. Então tem uma maneira física de descrever isso que é distinta da de descrever a cor vermelha. Entretanto, eu não tenho como dizer para um cego isso é vermelho, isso é azul, e ele saber distinguir uma coisa da outra. Né? Porque não é um conhecimento que derive de uma descrição, por exemplo. Né? Não é um conhecimento que possa ser descrito por um conjunto de palavras. A mesma coisa se aplica a qualquer coisa que vem dos sentidos, áspero, liso, doce, amargo, e isso, inclusive, muda de sujeito para sujeito. Veja, teoricamente, todo mundo que tiver um sistema cognitivo funcionando perfeitamente verá essa camisa como azul. Mas basta que se modifique algumas condições para que esta cor também se modifique. Por quê? Porque os nossos sentidos, eles têm eles são influenciados por certos fatores. As cores, por exemplo, não são os nossos sentidos, mas os objetos que os sentidos reconhecem. Né? As cores, por exemplo, dependendo do tipo de luz, a cor se modifica. Por quê? Porque a cor é uma interação entre o meu sistema cognitivo funcionando perfeitamente e um objeto e a ação da luz sobre esse objeto. Se não há ação da luz sobre esse objeto, né, há ausência de cor. Se a luz se modifica sobre o objeto, há uma mudança na cor do objeto. O objeto não se modifica, mas a minha percepção acerca do objeto se modifica. Né? Locke vai fazer toda uma classificação objetiva das relações das coisas, os fatores externos a elas e os nossos sentidos. Né? Nessas coisas vão entrar, por exemplo, a nossa subjetividade. Algumas pessoas tendem a considerar certas pimentas ardidas, outras pessoas dizerem que não arde tanto, algumas pessoas gostam de algumas coisas, então elas dizem que isso tem um gosto bom, outras não, isso é muito ruim, etc. Então há uma parcela de subjetividade. Por causa dessa parcela de subjetividade, por causa dessas modificações provocadas por elementos externos, do outro lado, o racionalismo diz, não, a única possibilidade de conhecimento, veja, isso requer anteriormente uma certa definição de conhecimento, né? Que a gente vai trabalhar durante as aulas, essa definição de conhecimento.
Mas o Descartes vai dizer, olha, para eu dizer que eu conheço algo, ele precisa ter certas características. E essas características só são possibilitadas se a origem disso for a razão pura. Né? Veja, enquanto eu preciso enxergar para saber o que é a cor azul, eu posso ser cego, surdo, mudo, não ter tato e etc. E ainda assim aprender matemática. Por quê? Porque matemática não depende dos meus sentidos. O conhecimento que não depende dos sentidos, Descartes o cria mais duradouro e, portanto, a única coisa digna de receber o nome de conhecimento. Então, 2 mais 2 eram 4 há 4 séculos atrás, são 4 hoje, serão 4 daqui a 1000 séculos. Se a matemática for destruída e redescoberta, 2 mais 2 ainda serão 4. Essa durabilidade, né, é uma característica daquilo que Descartes diz, não, isso é conhecimento verdadeiro, se não é assim, não é conhecimento verdadeiro. Ou seja, se modifica com o tempo, se fica distinto, se não é duradouro, não merece o nome conhecimento. E só aquilo que deriva da razão pura é que é duradouro. É só isso que então pode ser denominado de conhecimento. Essas são as escolas do racionalismo e do empirismo, nós vamos estudar cada uma delas, tem muito mais coisa a dizer sobre isso, né? Mas, por enquanto, ficamos aí com essa ideia geral de filosofia moderna. Além dos racionalistas empiristas, né, há uma tentativa de síntese disso feita por Kant, a gente vai estudar também, o criticismo kantiano. Então, se não estudarmos muitas coisas acerca da filosofia moderna, a gente vai compreender bem a questão do conhecimento, que era o assunto da discussão, posicionamento sobre a origem do conhecimento como racionalismo e empirismo, e a tentativa de síntese feita por Kant sobre este determinado assunto. No mínimo, estudaremos essas coisas durante as próximas aulas. Como atividade e como sugestão de pesquisa, ficam aí os nomes dos 3 autores, Locke, Descartes e Kant, dos 2 campos, racionalismo e empirismo. Então vocês vão procurar dos 3 campos, né? Racionalismo, empirismo e criticismo kantiano. Vocês vão procurar esses autores, vão se familiarizar um pouco mais com o assunto e retornamos na próxima aula para falar sobre conhecimento especificamente. As aulas seguintes, racionalismo, empirismo, criticismo kantiano. Falou, galera, não deixem de fazer atividade.